Davi, por certa vez, encontrou Saul numa caverna e ele falou: eu jamais tocaria no ungido. Mas ele tinha consciência que Saul não era mais representante. Amém, queridos. Bom dia, graça e paz. Você pode orar um pouco comigo por um minuto? Pai, obrigado por esse lugar. E quando eu falo lugar, Senhor, não estou falando de geografia, estou falando de um posicionamento espiritual. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos em um lugar espiritual onde o Senhor espera que a tua igreja esteja. O teu corpo, o teu povo precisa continuar continuamente levantando súplicas, orações, intercessões e ações de graças de todos os lugares, por todos os homens. E obrigado porque há um posicionamento espiritual nesses dias sendo levantado nessa nação. Obrigado porque pessoas em um lugar fechado estão mais uma vez entoando canções ao teu nome, sem se preocupar com a visibilidade, sem se preocupar com as grandes plataformas, sem se preocupar com os holofotes, com os nomes conhecidos, mas simplesmente um ambiente de adoração, um ambiente onde a coisa mais importante é a sua presença, é poder cantar canções àquele que é tirar todo o embaçamento da visão, da distração, da rotina, da correria. Uma segunda-feira pela manhã, onde todos estão tão ativos, estão tão corriqueiros naquilo que o Senhor deu. Você separou um tempo, Senhor, para que o teu nome possa ser invocado, para que o nome de Jesus possa ser adorado, mencionado, reconhecido, levantado na terra como uma expectativa ardente dos corações. A tua palavra vai dizer que a criação ela tem uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Que haja nos teus filhos, de igual modo, uma ardente expectativa pela tua manifestação em nós. Que a tua manifestação no nosso interior seja mais importante que tudo aquilo que tu possa nos dar. O que tu pode nos dar é muito inferior a quem tu és, porque tu és acima daquilo que tu fazes. Antes de fundaste o mundo e tudo que existe, tu já eras Deus. Tu já estavas coroado de majestade. Tu já merecia receber toda a glória, honra e louvor. Porque fizeste, não te tornastes maior, mas por ser maior fizestes. Por isso nós levantamos uma oração, uma declaração e um agradecimento, porque um povo se levanta nessa posição para reconhecer que existe algo além, algo maior, algo sublime, que merece toda a dedicação, toda a construção, que merece a atenção do seu povo. Obrigado por esse lugar, Senhor, que a tua igreja em Angola está a ocupar. Obrigado por essa posição espiritual que o Senhor tem levantado e começado a construir no meio dessa geração. Porque você fará da mesma forma que sempre fez. Provocará corações, provocará intenções em corações. Antes que as grandes coisas aconteçam, tu fará com pequenas pessoas, em pequenos lugares, para que esses sejam aqueles que vão construir, semear, gerar aquilo que está por vir. Obrigado pela semente profética que você coloca sobre esse ambiente. Obrigado pela carga espiritual que tu coloca sobre esse ambiente. Obrigado pela janela do futuro que tu abre para esses jovens, porque eles estão vendo o que o Senhor irá fazer no futuro e hoje já estão se preparando para aquilo que virá. Obrigado pelo teu Espírito que sopra um vento fresco e novo sobre esse lugar, Senhor. E volto a mencionar, Pai, não é uma geografia, é um lugar no Espírito, é um lugar no seu Filho, é um lugar em Jesus, é um lugar acima de todo principado e potestade, é um lugar que a tua igreja ocupa pelo sangue que o Cordeiro derramou na cruz, é um lugar que a tua igreja está não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que preparamos, não é a estrutura, não são as plataformas, é o corpo do Messias.
É por causa de Jesus que nós acessamos o trono da graça, o conselho do nosso Deus. É por causa do seu Filho que nós temos a possibilidade de ver além do véu, de ver além daquilo que os homens não podem ver. É por meio do sangue do Cordeiro. Não é pelo nosso nome, não é pelos nossos ministérios, é pelo sangue de Jesus e o nome de Jesus, Pai, a qual todo joelho vai se dobrar e toda língua há de confessar, ao qual todo principado e potestade se subjugam. Aquele que está sentado sobre um trono e com um cetro de justiça governa todas as nações. Ao Cordeiro e ao Leão seja a glória. É por Ele, Senhor, por Ele que te acessamos, por Ele que te levamos canções, por meio dEle é que chegamos à tua presença de coração puro e de mãos limpas pelo sangue. Sem o sangue nós não somos dignos de estar diante de ti, mas pelo sangue, por meio da fé, nos apresentamos a ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer nesses dias. Ocupamos essa posição vazia que a igreja se omite em ocupar. Nos posicionamos no lugar onde você espera ouvir a voz do teu povo. Nós continuamos a encher as taças, que são incensos carregados das orações do teu povo. Te apresentaremos taças cheias de incenso, cheias de orações e súplicas. Eu abençoo esse tempo, esses irmãos, tudo que o Senhor está começando aqui, porque é um posicionamento no Espírito e não na terra. A terra manifestará tudo que há no Espírito. Por isso a sua igreja, Pai, não é uma placa, não é uma denominação, não são nome de pastores. Anule, Senhor, tudo aquilo que rouba a glória de Jesus nos nossos dias. Anule as placas, os nomes, os títulos. Não é sobre a nossa imagem, por mais que estejamos a transmitir, a intenção não é ter números de views, a intenção não é ter número de pessoas nos vendo, mas é que o céu nos veja. A nossa intenção é chamar a tua atenção, Senhor. Precisamos de uma única visualização dos céus. Precisamos de uma única curtida dos céus. Precisamos que uma única pessoa nos veja, o nosso Pai. Porque tudo é para você nessa manhã. Todas as canções cantadas, todas as orações feitas, não são pelas pessoas, é para o Senhor, Pai. Por isso nós estamos a construir esse altar, restaurar esse altar. Esse altar onde você é adorado e unicamente só o Senhor é adorado. Os homens não merecem a glória que é tua, Senhor. Receba a glória que é somente sua, Pai. Que um altar de adoração seja restaurado nessa terra. A partir disso que você está fazendo aqui. Desperte mais jovens, mais líderes, mais pastores, mais profetas, que não terão a necessidade de aparecer, mas simplesmente de construir. Levante sábios construtores nesses dias, Eterno. Levante homens e mulheres com o desejo de construir um fundamento eterno para uma nova geração, Senhor. Levante estes que não terão o seu nome conhecido, mas terão uma obra diante do Senhor eterna, e diante de ti eles receberão uma coroa. Do Senhor eles receberão uma coroa. Levante homens, mulheres nesses dias que não querão ser coroados na terra, mas esperarão a coroação dos céus. Quantos homens você tem que nunca foram coroados na terra, Senhor? Que não sabemos seus nomes, mas eles cumpriram o teu propósito. E por causa dele aqui nós estamos. E a tua palavra diz que o sangue deles clama por justiça dia e noite diante de ti, Senhor. Por estes que têm o seu nome não esquecido nos céus, mas que não foram mencionados na terra. Todos os mártires, todos os avivalistas, todos os grandes pregadores que nunca escreveram livros, mas que começaram movimentos como os moravianos, Senhor.
Não sabemos o nome de quem eles foram, só sabemos que houve um movimento naquela nação que gerou o maior impulsionamento do teu espírito para todos os continentes da terra. Faz mais uma vez. Oramos para que o Senhor faça mais uma vez. Prepare uma geração para um grande mover em toda a terra. Comece em nós. Comece aqui, comece agora. Essa ardente expectativa que ela não suma desses dias. Por mais frio e distraído que seja essa geração, mantenha salas de oração. Mantenha quartos fechados aonde haverão pessoas com o desejo ardente em seu coração de manifestar-se aquele que precisa se manifestar. É a nossa manifestação a Ti, ó Deus. Um manifesto de amor e devoção. Um manifesto de crença e esperança nas Tuas promessas. Eu abençoo esse lugar, mais uma vez. Esse lugar espiritual que ocupamos nessa manhã, aonde o Teu nome ele é coroado, o Teu trono é mencionado, a Tua vida é manifesta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos faça amigos mais chegados de Tua glória, de Tua glória, de Tua glória. Queremos ter uma relação mais íntima, com Tua glória, Tua glória. Nos faça amigos mais chegados de Tua glória, de Tua glória, Tua glória. Espírito Santo, ansiamos por Ti. Toma liberdade pra reinar, vem reinar. Espírito Santo, ansiamos por Ti. Toma liberdade pra reinar, vem reinar. Espírito Santo, ansiamos por Ti. Toma liberdade. Você pode declarar, oh, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, de Ti, de Ti, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, de Ti, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti. Oh, queremos
queremos mais, mais, mais. Queremos mais de ti, queremos mais de ti, queremos mais de ti, mais, 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 mais. Queremos mais de ti, queremos mais de ti, queremos mais, mais, mais. Mais alto, mais alto, podemos declarar: queremos mais de ti, oh! Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Se queremos mais, oh, Queremos mais, oh, queremos e mais de mais, tuas águas. queremos Não tenho mais sede, de não tenho ti, sede. de ti. Queremos mais Mais, de mais, ti, mais. queremos mais de ti, queremos mais de ti. Oh, queremos mais de ti. Uma coisa pensou o Senhor, e a buscarei mais de ti. Queremos mais de ti, queremos mais de ti, queremos mais, Nós sim, queremos mais de ti, queremos mais de ti, queremos mais. Sim, manifesta a tua glória, 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 manifesta a tua, e manifesta, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória, e vem manifestar a tua glória, Manifesta a tua glória, manifesta a tua glória. Oh, manifesta a tua glória, vem, vem, a tua glória, manifesta a tua sobre nossas casas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. Sobre as nossas igrejas, sobre o governo, sobre a economia, sobre a educação. Manifesta, manifesta, manifesta a tua glória, a tua glória. Aonde mais vais manifestar, se nós somos teu templo? Nós somos teu templo, nós somos teu templo. Aonde mais vais manifestar, se nós somos teu templo? Nós somos teu templo, nós somos teu templo. Aonde mais vais manifestar, se nós somos teu templo? Nós somos teu templo, nós somos teu templo. Aonde mais vais manifestar, se nós somos teu templo? Nós somos teu templo, nós somos teu templo. Aonde mais vais manifestar, se nós somos teu templo? Nós somos teu templo, nós somos teu templo. Aonde mais vais manifestar,
manifestar tua glória. Eu sou teu templo. Me geraste pra carregar tua glória, tua glória. Eu sou o vaso que carrega tua glória. Eu sou o vaso que carrega tua glória. Eu sou o vaso que carrega tua glória. A glória não é minha, a glória não é minha, a glória não é minha, é do oleiro, do oleiro. A glória não é minha, a glória não é minha, a glória não é minha, é do oleiro, do oleiro. A glória não é minha, a glória não é minha, a glória não é minha, é do oleiro, do oleiro. A glória não é minha, a glória não é minha, a glória não é minha, é do oleiro, do oleiro. A glória não é minha, a glória não é minha, a glória não é minha, é do oleiro, do oleiro. A glória não é minha, a glória não é minha, a glória não é minha, é do oleiro, 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 do oleiro. Eu não vou vender tua glória, eu vou cuidar dessa glória. Não vou deixar que essa glória se apague. Sou apenas um vaso, eu sou apenas um vaso, apenas carrego a glória do meu Senhor, do meu Senhor. A glória não é minha, eu apenas carrego a presença dEle. Ele vive em mim, Ele vive em mim, Ele vive em mim, Ele vive em mim. Oh, 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 não é minha. Leva-me ao teu consultório. Leva-me ao teu consultório. Transforma-me no homem dos teus sonhos. Leva-me ao teu consultório. Leva-me ao teu consultório. Transforma-me no homem dos teus sonhos. Leva-me ao teu consultório. Leva-me ao teu consultório. Transforma-me no homem dos teus sonhos. E vai. Leva-me ao teu consultório.
leva-me ao teu consultório, transforma-me no homem dos teus sonhos, Pai. Leva-me ao teu consultório, leva-me ao teu consultório, transforma-me no homem dos teus sonhos. Transforma-me no filho dos teus sonhos. Oh, papai, papai, se existe algo em mim que não te glorifica, se existe algo em mim que não reflete a tua glória, se existe algo em mim que entristece o teu coração, transforma-me, 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 transforma-me. Eu vim com minhas dores, eu vim com minhas falhas, eu vim no meu do Transforma-me no homem dos teus sonhos, Pai. dos teus sonhos, no homem dos teus sonhos. Me geraste pra te dar orgulho, então transforma-me, se for necessário me quebrar, quebra-me, oh quebra-me, transforma-me no homem dos teus sonhos. Me geraste pra te dar orgulho, eu existo pra alegrar teu coração, oh Deus. Me geraste pra te dar orgulho, pra te dar orgulho, pra te dar orgulho. Me geraste pra te dar orgulho. Eu existo pra alegrar teu coração, oh Deus. Me geraste pra te dar orgulho, pra te dar orgulho, pra te dar orgulho. Me geraste pra te dar orgulho. Eu existo pra alegrar teu coração, oh Pai. Me geraste pra te dar orgulho, pra te dar orgulho, pra te dar orgulho. O espelho é você, o modelo é você, que minha vida possa imitar a sua. O espelho é você, o modelo é você, que minha vida possa
possa imitar a tua. O espelho é você, o modelo é você. Que minha vida possa imitar a tua. O espelho é você, o modelo é você. Que minha vida possa imitar a tua. O espelho é você, o modelo é você. Que minha vida possa imitar a tua. O espelho é você, o modelo é você. Que minha vida possa imitar a tua. Jesus, Jesus, que minha vida possa imitar a tua. Jesus, que minha vida possa imitar a tua. Se vocês a declarar o espelho, O espelho é o modelo, o modelo. Que minha vida possa o espelho. Que minha vida possa o espelho. Que minha vida, o espelho, o modelo. Que minha vida possa imitar o espelho. Sono seu precioso sangue. Que preciosa paz que vem da sua cruz. Meus irmãos, bom dia. Deus tem uma palavra profética, Amós capítulo 9, versículo 11.
ela é importante ser mencionada para tudo, por pouco que eu quero falar aqui. Amós 9:11, o profeta Amós, ele declara um tempo de restauração com a seguinte palavra: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas, e a reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo consiste no remanescente que há em Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Então nós temos uma palavra profética de um profeta declarando que ele reergueria a tenda caída de Davi, restauraria suas brechas e reconstruiria para que o remanescente daqueles que não fazem parte do povo de Deus e todas as nações, olha que interessante, todas as nações sobre a qual o meu nome é mencionado, eu vou trazer restauração. Então temos que entender que para que Deus traga restauração sobre toda a terra, e eu quero que você compreenda isso, por favor, para que Ele restaure toda a terra, não só Israel, não só Jerusalém, mas todos os gentios, como a palavra diz, é necessário que uma expressão seja reerguida primeiro. É necessário que algo seja levantado. Não tem como restaurar a terra se não restaurar o que a Bíblia fala e chama de tabernáculo de Davi. E eu quero falar rapidamente sobre isso. É um assunto complexo, longo. Falaríamos por horas, mas eu quero ser muito objetivo, porque eu tenho um ponto para falar aqui. O tabernáculo de Davi, ele é uma consequência de um entendimento que Davi teve sobre a adoração. Por isso que Davi estabelece o tabernáculo. Ele ofende a tradição, ele ofende a cultura e ofende a lei. Olha que interessante. O tabernáculo de Davi, quando ele levanta aquele modelo de adoração, é um modelo que não era um modelo da época. Não era um modelo da tradição, nem da cultura e nem da lei. A lei de Moisés não permitia que a adoração fosse feita como Davi estabeleceu. A lei não permitia, o sacerdote não permitia, e mais. É importante lembrar que uma pessoa foi morta porque ela simplesmente tentou segurar a arca enquanto Davi transportava ela da terra dos filisteus até Jerusalém. Amém? Vocês lembram? Um homem chamado Uzá, ele morreu porque ele tentou segurar a arca. E o que isso conota para nós? Conota que não havia permissão de ninguém tocar na arca se não fosse o sumo sacerdote. Porque a lei de Moisés, ela determinava que uma vez por ano, olha o que era o modelo de adoração, olha o que era adorar, olha o que era fazer culto, olha o que era oferecer coisas para Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, diante da arca e oferecia a Deus sacrifícios. Uma vez por ano. Não existia, e toda e qualquer pessoa que tentasse burlar esse processo, ele era morto. O exemplo de Uzá, que morre porque o boi tropeça, não é isso? E ele vai tentar segurar a arca, e a Bíblia diz que ele é fulminado na mesma hora, porque ele não era sumo sacerdote, mas era filho de sacerdote. Mas não era o sumo. Ele era um sacerdote, mas não era o sumo sacerdote. Ele é morto. E Davi, quando chega em Jerusalém, que ele estabelece a arca dentro do palácio e constrói uma tenda, ele foge desse processo. Ele coloca a arca no meio de uma tenda, abre as portas do seu palácio e ele fala: a partir de hoje, todos podem ver a presença de Deus, todos podem ministrar canções para a presença de Deus. Quem quiser, a hora que quiser, o dia que quiser, pode vir aqui e adorar ao Senhor, todo dia, não é só mais uma vez por ano, não precisa trazer sacrifício, porque eu terei aqui tangedores, profetas, músicos, fazendo turnos contínuos, 24 horas por dia, para que a presença não deixe de ser glorificada, adorada, mencionada, prestigiada. E aquele lugar é conhecido como a tenda de Davi, um lugar que ofende a lei de Moisés, que ofende a cultura judaica e toda a tradição de culto e adoração. Davi troca animais por música. Olha que interessante.
A partir daquele momento a gente começa a ouvir a expressão sacrifício de louvor. Porque até então o sacrifício eram bodes, ovelhas, cabritos, pombas, cereais, plantações, eram artifícios. É aquilo que eu posso dar. A partir daquele momento já não é aquilo que eu posso dar, é quem eu sou. Estão comigo? Ele falou assim, não, agora o modelo de adoração já não é mais o que você tira para entregar, é quem você é. E a gente vai ter Paulo falando isso em Romanos, que ele fala, o culto agradável a Deus é o seu corpo, não é isso? O seu corpo como um sacrifício vivo é o culto agradável a Deus. Então já não existe mais essa de nós oferecermos aquilo para Deus que foge daquilo que somos. Deus não recebe aquilo que tu dá, mas recebe quem você é. Então a adoração não é cantar para Deus. A adoração é se manifestar diante dele. Por isso quem adora não é a banda. Quem adora são os adoradores. Deus não está à procura de adoração, Ele está à procura de adoradores. E o tempo vem, mas João 4, em que nosso Deus está à procura de adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Ele não está à procura de adoração. Deus não se pressiona com as nossas canções. Ele tem música no céu todo dia diante dele, 24 horas por dia, inclusive. A gente para de cantar, os anjos continuam cantando. A gente para de adorar, os serafins continuam adorando. A gente para de glorificar, os 24 anciões continuam glorificando. Para nós dura 2 horas, para ele é 24 por dia. Logo, ele não precisa da nossa adoração, porque ele já é adorado 24 horas. Não é ele que vem para a nossa igreja, nós que vamos para o turno de oração que há no céu, vocês entendem? Não é ele que desce, somos nós que subimos. Não é ele que vem, somos nós que vamos. É a nossa mente que se conecta, é o nosso coração que se conecta, a tal ponto que a gente não consegue mais nem falar a língua humana. Estão comigo? Isso é adoração. Davi entendeu isso. Mas como que Davi entendeu isso? Que ele podia burlar a tradição, e por muito menos nós nem burlamos tradições, porque achamos que a tradição é maior do que o que Deus está fazendo. Respeitamos tradições antigas, visões que já são ultrapassadas, porque nós não respeitamos a visão de Deus para esse tempo. Sendo que a Bíblia diz que quando o Espírito viesse, Ele daria para o velho sonho e para o jovem visão. Por que ainda andamos sobre... Escute isso. Por que ainda andamos sobre visões de pessoas que envelheceram? E não são prestigiadas visões de pessoas mais jovens. Sendo que a Bíblia diz que quem teria visão é o jovem. Está comigo? Sim. Os jovens terão visão. E os velhos terão sonhos. Andamos em sonhos. Por isso que muitas coisas não acontecem, porque elas estão numa dimensão ideológica. Somente na ideia, porque quem tem força para fazer é o jovem. Estão comigo? Então Deus tem que levantar um povo que vai ter força para fazer aquilo que Ele está propondo nesses dias. Davi, ele burla a tradição, ele passa por cima daquilo que era regra, daquilo que era tradicional, porque ele teve uma instrução. E quem instruiu Davi a fazer aquilo? A gente tem que voltar. Deus não é um Deus de momento, Ele é um Deus de história. Deus não é um Deus de Isaac, Ele é um Deus de Abraão, antes de ser o Deus de Isaac. Deus não é o Deus de Moisés, antes de ele ser o Deus de Moisés, Ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é o nosso Deus, a nossa geração não é melhor do que a geração que já veio. Se não honrarmos para trás, não progredimos para frente. Vocês estão comigo? Ah, pastor, mas quem veio antes de mim não me honrou. Não tem problema, porque Deus sempre vai levantar uma voz profética para projetar uma geração abandonada, excluída, não projetada. Sempre. Se os pais não tiveram capacidade de projetar os filhos, Deus levanta uma voz profética para assumir, se liberar esse novo despertar do Senhor. Não tem a ver com aqueles que não honraram o que nós carregamos. Tem a ver com o Pai que está no céu, que ainda que uma mãe abandone o seu filho no leito, Ele jamais vai nos abandonar. Vocês estão comigo? Então nós temos que entender que antes de Davi estabelecer a casa, o tabernáculo, ele viveu esse tempo em algum lugar. E onde que ele viveu isso? Com Samuel. Eu vou voltando para você entender. Quando Davi foi ungido como rei, ele ficou de 13 a 15 anos fugindo de Saul, porque Saul sabia que ele já tinha sido ungido rei, então queria matá-lo. E um dos lugares que Davi se escondia era a casa de Samuel em Ramá. E ali Davi
viu algumas coisas impressionantes. Uma das primeiras dela foi quando Saul foi persegui-lo em Ramá, ele escondido na casa de Samuel. As comitivas que entravam na cidade caíam no espírito, que era tão densa a presença de Deus que havia naquele lugar, que alguma coisa pegava aqueles homens e eles começavam a profetizar. A casa de Samuel foi um ambiente interessante, porque da casa de Samuel, Davi estabeleceu o entendimento que a presença de Deus ela não precisava de uma cortina, ela não precisava de pães da propiciação, ela não precisava de uma liturgia, ela precisava ser reverenciada. Da casa de Samuel, Davi aprendeu que a música ela era essencial para a adoração, que não tinha como adorar se não houvesse tangedores e músicos, porque ele aprendeu que na casa de Samuel havia lira, harpa, tamborins, profetas e músicos constantemente fazendo aquilo. Ele aprendeu também que não dá para se reinar sozinho, porque na casa de Samuel ele aprendeu que Samuel não era o único profeta que tinha. A Bíblia diz no 1 Samuel no capítulo 5, quando Saul é ungido rei, ele fala: vai até Ramá e você vai encontrar os filhos dos profetas, e eles vão profetizar sobre você. Samuel, ele treinou pessoas para serem profeta como ele. Ele não tinha o desejo de ser o único, o perfeito, tanto quando ele foi entregar o reino, quando estava mais velho, os filhos de Samuel, não é filho biológico, são aqueles a quem ele treinou e instruiu, estavam preparados para reinar. Mas o povo falou: nós não temos confiança nos teus filhos, levanta um rei como as outras nações têm. Não é isso que o povo pede? Mas Deus já estava reinando. Deus já estava reinando, Deus já estava trazendo um estabelecimento. A casa de Samuel, em Ramá, a Bíblia vai dizer, em 1 Samuel, no capítulo 7, que era o lugar de onde ele julgava as coisas. Era o lugar onde Samuel estabeleceu um juízo perfeito por muitos anos sobre o reino de Israel. Sobre o reino que trouxe para o povo de Israel toda uma consciência sobre quem era Deus. No capítulo 7 de 1 Samuel, a gente vai ver o povo passando por um processo de restauração e arrependimento. Samuel leva o povo para Mispa e fala para eles: arrependam-se. Se vocês querem voltar para o Senhor, vocês precisam se arrepender. A partir dali, daquele lugar, em Ramá, Samuel começa a julgar o povo e ele se torna o próximo juiz. Mas que tempo era esse? Eu vou te fazer voltar mais um pouco, para você entender que nada do que Deus faz está desprendido da sua trajetória. Eu vou te levar para onde isso começa, eu acho que é onde nós estamos. Eu volto mais um pouco. Que tempo era esse? O tempo de Eli. Quem era Eli? Um sacerdócio decadente, um sacerdócio corrompido, um sacerdócio que não representava mais Deus, mas tinha o cargo de homem de Deus. Vocês estão comigo? Escute isso, tem muito homem de Deus no cargo de Deus, mas que não representa mais Deus. São ungidos, mas não são mais representantes. Há uma diferença entre unção e representatividade. Samuel, ele foi ungido por Deus e representante de Deus. Você vai ver que Saul foi ungido por Samuel, mas quando fez o que Deus não mandou, parou de ser representante. Davi, por certa vez, encontrou Saul numa caverna e ele falou: eu jamais tocaria no ungido. Mas ele tinha consciência que Saul não era mais representante. A unção, ela é preservada, mas a representatividade é removida. Um exemplo bíblico: Moisés. Moisés foi 40 anos ungido e representante de um povo. Quando ele fere a rocha, Deus falou com ele: sobe a montanha, está vendo a terra? Você não vai entrar porque você não consegue mais me representar. Não é isso? Você tem uma unção, eu te amo, você me serviu, você inclusive vai ser trazido para cá, para ficar comigo. Mas você não vai herdar a promessa que eu te prometi, porque você não pode ser mais meu representante. Tem muitos homens de Deus que foram ungidos por Deus, tem uma carga profética de Deus, mas já não estão mais no lugar que representam Deus, porque já não fazem como Deus faz. Para ser representante tem que fazer como Ele faz, ser como Ele é, respirar como Ele respira, sentir como Ele sente, mover como Ele move. Jesus disse certa vez, Ele falou: o filho não faz nada que não vê o pai fazer. Eu só faço o que o meu pai faz, porque o filho não faz nada que não veja o pai fazer. Se somos filhos, imitamos o pai.
Temos que ter essa movimentação. Então é muito interessante a gente perceber, ter essa consciência de a gente poder retornar um pouquinho na história e tentar entender que sacerdócio era esse, sacerdócio de Eli. Um homem que estava numa posição de autoridade espiritual, mas que já não representava mais Deus. Com isso, o que ele promove? Corrupção. Os filhos de Eli profanavam a adoração. O que estava sendo profanado? A adoração. O que era adoração? Sacrifícios, lembram? Hoje é música, mas naquela época adorar, o culto era feito através de sacrifício. Então o que estava acontecendo com aquele povo? Aquele povo vinha para fazer a adoração a Deus. E os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por conduzir o culto, eram os mais corruptos de todos. Vocês estão comigo? Que tempo que era? Um tempo que as referências espirituais daquela geração, ao invés de serem os zeladores, aqueles que preservavam a adoração, eram os que se corrompiam. E quem era Eli? O sumo sacerdote, gordo, pesado, inchado, imóvel, sem capacidade de conseguir corrigir a corrupção daqueles que se corrompiam. Esse é o nosso sistema religioso atual, gigantesco, cheio de estrutura, cheio de aparato, cheio de ministério, cheio de lideranças, mas imóvel, pesado demais para confrontar o que não presta. Silencioso, acomodado. A corrupção está aqui, ó, na sua frente. Eram os filhos de Eli, mas ele mesmo não tinha capacidade de produzir. Sabe o que acontece num cenário desse? Que eu não quero falar, mas você naturalmente faz paralelo com o tempo atual no qual nós vivemos. Num cenário desse, Deus começa a preparar a casa de Davi. No cenário desse é que Deus começa a preparar um ambiente de restauração da adoração. Eu falei sobre a profecia que Deus reergueria a casa de Davi, mas a casa de Davi começa no meio de um cenário extremamente corrompido. Como? Pegando uma mulher injustiçada, tratada como indiferente, que não tinha prestígio dentro da sua casa, rejeitada e excluída para gerar Samuel. Vocês estão comigo? Quando que tudo começa? Gerando em um ambiente secreto. Deus escolhe Ana para poder gerar aquele que iria imprimir um modelo de adoração que Deus falou, esse é o modelo perfeito, tão perfeito que eu vou restaurá-lo. Estão comigo? Quando que Deus começa a trabalhar para poder mudar as coisas? Em um lugar que ninguém estava vendo, dentro da barriga de Ana. O que são esses ambientes? São úteros proféticos de formar uma geração profética. Amém. São úteros proféticos de preparar pessoas para a restauração daquilo que Deus vai fazer. Se não houvesse o útero de Ana, não existiria tabernáculo de Davi. Vocês estão comigo? Se não houvesse uma mulher que pediu para Deus um filho, e quando esse filho nasceu, ela falou, ele não é meu, ele é teu. E ela levou para Eli cuidar. Quando é de Deus, independente de onde seja criado, vai vingar. Samuel é criado por Eli, não é? Pelo sacerdote corrompido. Independente se o sistema está corrompido. Ah, pastor, eu quero sair desse lugar porque ele não presta, está corrompido. Se é de Deus, não vai te contaminar. Porque se Deus fez, está comigo? Se foi Deus que fez, vai crescer, vai prosperar, vai chegar no tempo certo. E quando Deus quiser, Ele vai assumir o controle da tua vida. Quando Ele te pegar dormindo e falar teu nome, Samuel, né? 13 anos ele tinha. E a primeira vez que ele ouve a voz de Deus, dizendo Samuel. Foi tão difícil ele discernir, porque ele não tinha discernimento, que ele foi perguntar para Eli, você me chamou? E Eli, no seu último suspiro íntegro, o seu último suspiro genuíno, o seu último suspiro profético, ele falou, Deus está falando com esse menino. Vai lá e volta e fala, na próxima vez que você ouvir, fala, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Eli percebeu que naquele momento Deus já tinha parado de falar com ele, estava falando com o mais jovem. Por mais velho e corrompido que seja o movimento, Deus levantará pessoas no meio desse sistema religioso que darão o último suspiro. E vamos falar o seguinte,
está sobre você, vai lá e fala: eis-me aqui. Amém. Já não é mais sobre nós. Volta para o teu quarto. Eu não quero ouvir com você. Você mesmo, lá onde você está, fazendo o que você está fazendo, fala: eis-me aqui, o teu servo te ouve. E o que Deus falou para Samuel no quarto, ele não ouviu. E o que Deus falou com Samuel naquele dia: eu vou te levantar como um profeta sobre essa nação. Ele não ouviu. Vocês estão comigo? Precisamos entender que tem pessoas que têm que nos liberar para ser o que Deus nos falou. Porque os que nos prendem não nos amam. E os que nos amam nos impulsionam. Jesus falou: Amém. ide, vão. Vocês estão prontos. Farão coisas maiores das que eu fiz. Se não houver o útero de Ana, jamais haverá uma geração profética para restaurar a adoração. O útero de Ana é um útero estéril. Por que Deus precisa de pessoas estéreis, né, no movimento profético? Porque um útero estéril, ele só abre quando Deus manda. Por isso que ele não quer fertilidade, ele não quer multiplicação desacerbada. Deus não quer crescimento desordenado. O que cresce no reino, cresce no controle de Deus e no tempo de Deus. Por isso que ele colocou Sara como estéril. Por isso que ele colocou Rebeca como estéril. Por isso que ele colocou Ana como estéril. Porque quando Deus está fazendo, a hora de gerar é ele que manda. Não gera o que quer, nem a hora que quer. Porque talvez por gerar tanto, a gente está gerando filhos que Deus não vai legitimar. Está comigo? Ismael. E se você gerar Ismael, você vai ter que mandar Ismael embora. Porque quando nascer Isaac, o que é a promessa, ela não vai andar junto com aquilo que você fez. O que você fez, Deus não reconhece. Só reconhece aquilo que Ele faz através de você. Então nós temos que entender que o útero de Ana, um lugar que parece que as coisas não estão produzindo, era humilhada, lembra? Penina humilhando Ana, tratando ela com desprezo. Ela vivia no templo orando. Samuel é gerado por uma mulher que se ajoelhava no templo para orar, porque sofria. Às vezes o sofrimento é uma escola de oração para nós. É porque Deus está querendo nos colocar num lugar onde nós não vamos parar de orar. Então nós temos que entender o que Deus está gerando aqui pode ser a mudança de gerações e gerações lá no futuro. E pode ser aquilo que Ele vai fazer. O avivamento do reino de Davi começou dentro do útero de uma mulher oprimida e rejeitada. Estão comigo? Amém. O avivamento de Israel começou dentro do útero de uma jovem que teve que fugir para o Egito. O avivamento que veio sobre o mundo, chamado Jesus Cristo, nasceu no útero de uma mãe que foi tratada como adúltera pelo seu pai, pelo seu marido. Estão comigo? Nada do que Deus vai fazer está sobre o controle e o monopólio das grandes plataformas. Nada, nada, queridos. Pega a Bíblia. Quando foi que Deus fez sobre o monopólio de grandes estruturas? Ele vai pegar o útero de uma Ana para poder começar a produzir Ele vai pegar um quartinho com poucas pessoas. Quantas pessoas tinha no Pentecoste? 120. 120. Temos igreja de 5.000 pessoas que não mudam nem o bairro. O Pentecoste mudou o mundo. 120 pessoas mudaram o mundo. Vocês estão comigo? Não tem a ver com a quantidade, com a imponência, com a grandiosidade. Tem a ver com um alinhamento. E nós precisamos voltar a esse lugar onde nós gastamos tempo gerando. Samuel não nasceu porque aleatoriamente Deus escolheu Ana. Nasceu porque nela havia um clamor: dá-me filho, Senhor. Dá-me filho, senão eu vou morrer. Nela havia um desejo. E Deus falou: eu posso usar essa ardente expectativa para gerar aquilo que eu quero. Ela queria para ela, mas Deus falou: eu posso usar o desejo dela para fazer o que eu quero. E quando Samuel vai nascer, ele falou: esse não é teu, esse é meu. Consagre ele para mim. Sabe o que o texto diz sobre Ana? Fala que todos os anos ela levava uma roupa nova para Samuel. Que todos os anos ela subia para Jerusalém para vestir seu filho com uma roupa nova. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que uma igreja saudável, aquele que gera algo de Deus, se preocupa com o seu crescimento e com a sua mentalidade. Roupa na Bíblia sempre tem a ver com revestimento, mentalidade, entendimento. Nós somos um tipo de igreja que passam os anos e nós ficamos com a mesma doutrina, a mesma tradição, as mesmas coisas de 40, 50 anos atrás. Não evoluímos, não
andamos de acordo com a palavra atual para esse tempo. Deus tem uma palavra para 2025. Assim como Ele teve uma palavra para 1980, Ele tem uma palavra atual para 2025. A geração de 2025 precisa andar sobre a palavra de 2025 e não sobre a palavra de 1980. A palavra ela não muda, mas ela ganha aspectos na geração atual. Ela precisa ser compartilhada. Ana levava uma roupa nova todos os anos. Isso fala que Samuel, ele não ficava com 10 anos com uma roupa de 1 ano. Às vezes nós estamos crescendo espiritualmente, mas a nossa mentalidade continua infantil, prematura, precoce, achando que Deus pode fazer o que Ele não quer fazer. Sabe o que é criança espiritual? Ela acha que Deus ele só é alguém que dá, é alguém que faz. Uma criança espiritual não ama Deus por aquilo que Ele é, mas pelo que Ele dá. Quem é pai sabe que muitas vezes o filho está ali querendo saber o que você quer dar para ele. Tem alguma coisa para me dar? Tenho fome, tenho isso, tenho aquilo. Mas quando você amadurece, você começa a reconhecer que o seu pai é seu pai porque é seu pai. Independentemente, você não precisa mais obrigar o adulto. O adolescente já tem dificuldade de ser cobrado de responsabilidades, porque se ele não entende, ele é um rebelde. Estão comigo? Nós temos que ir crescendo, Deus tem que continuar fazendo. Então que Deus continue gerando isso. Temos muitas coisas para falar, mas é a partir dessa construção. Tem que ter um útero estéril. Tem que ter um lugar escondido, tem que ter um lugar que padeceu, tem que ter uma zona onde as coisas estão sendo geradas. Não olhe só para o reino de Davi, seu tabernáculo, olhe para o útero de uma mulher rejeitada. Porque o reino de Davi, o reino segundo o coração de Deus e o tabernáculo profético de adoração que ele construiu, foi gerado no útero de uma mulher rejeitada. Estão comigo? O que está sendo gerado aqui, daqui a alguns anos, pode ser o maior movimento que essa nação já viu. Ana recebeu glória no reino de Davi, mas ela gerou. Estão comigo? Amém. Independentemente de nós assentarmos numa cadeira no reino, nós temos que gerar. Nós temos que gerar. Nós temos que fazer porque é no plano de Deus. Deus falou: eu já escolhi um rei, já escolhi um profeta, já escolhi o trono, já escolhi tudo, mas eu preciso de um útero. Como que eu vou começar? Jesus está na hora de descer. Você vai restaurar o mundo, mudar as histórias, restaurar as nações, mas eu preciso de um útero. Quem eu vou levantar para gerar o avivamento? Quem que vai conseguir carregar dentro de si essa vontade de avivamento? Feche teus olhos. Pai, obrigado por esse tempo mais uma vez, Senhor. Nós oramos, declarando essa palavra. Eu oro para que o Senhor levante úteros proféticos nesse tempo. Pessoas que vão ter o desejo de gerar o que o Senhor está fazendo, independente do esforço, do sacrifício, do desafio. Levanta pessoas nessa nação com um simples desejo que Ana tinha nela. Gerar, Senhor. Ela estava tão angustiada que ela falou: se o Senhor não fizer, eu vou morrer. Se o Senhor não me der, eu vou morrer. Levante pessoas com essa expectativa no coração, com esse desejo no coração, de levantar uma semente profética para as nações. Não sabemos aonde a semente gerada no útero profético pode chegar, mas nos ensina a gerar na nossa geração, nos nossos dias, no nosso tempo, Senhor. Naqueles dias eu reerguerei o tabernáculo caído de Davi, para que todos os homens de todas as nações reconheçam o meu nome. Pai, nós queremos andar sobre a força profética dessa palavra e dessa declaração, sobre esse decreto. Nós estamos aqui gerando um ambiente que pode tomar conta de toda essa nação, um ambiente que pode ir para cada província. Esse pequeno quarto, ele pode virar um quarto em várias províncias de Angola. Isso pode ser um movimento que vai tocar jovens, adolescentes, homens, mulheres, os mais velhos. Você pode estar fazendo, Pai, um levantar de um avivamento silencioso, quieto, como tu sempre fizeste, começaste sempre no oculto, para depois de formado você revelar a todos. Forme aqui profetas, profetisas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. Forme aqui, Pai,
Homens e mulheres que irão navegar na dimensão do Espírito. Homens e mulheres que irão se sucumbir à vontade do Espírito. Homens e mulheres, Pai, que serão como Ana. Ana peregrinava todas as manhãs para o templo para orar e falar: Deus, dá-me o meu desejo, dá-me um filho, Senhor. Levante homens e mulheres incansáveis na busca pelo Senhor, incansáveis pela dedicação, na devoção a Ti. Homens e mulheres que passarão anos após ano pedindo ao Senhor a mesma coisa até que o Senhor faça. Homens que irão se ajoelhar e se prostrar. É disso que o Senhor está esperando nesse tempo. Não uma geração mais acomodada, Senhor, que faz quando tem tempo, mas uma geração que, de tão oprimida, ela não tem outra escolha a não ser procurar o Senhor, Pai. Nos leve nesse caminho, pelo amor ou pela dor. Nos leve para esse lugar da devoção, aonde nós geramos sementes proféticas para uma geração. Pode ser um Samuel, um Davi, um Elias. Pode ser, Pai, um movimento que vai varrer Angola e o continente africano. O que o Senhor está gerando em nós, Pai, custará muito caro para nós, nos custará tudo, Senhor. Uma mulher, quando ela é engravida, ela compromete toda a sua vida. Ela sabe que os seus próximos meses estão comprometidos. É comprometida de trabalhar, de fazer o que quer, de sentir o que quer, Senhor. Pai, nos coloque como igreja em um lugar onde nós saberemos que a nossa vontade e o nosso desejo será comprometido por aquilo que está sendo gerado. Não podemos fazer o que queremos, comer o que queremos, viver como queremos, porque algo está sendo gerado em nós. E por amor àquilo que está sendo gerado, nós queremos mudar a nossa forma de nos comportarmos. E sabemos que o que estamos gerando não é nosso, é seu. Sim. Não era de Ana, Senhor. Ela queria tanto, mas não era dela. Ela pediu tanto, mas não era dela, Senhor. Que tenhamos o desejo de ter, de pedir, mas que tenhamos a força de entregar. Coragem para abrir mão. Coragem para falar: é teu, Senhor. Para consagrar ao Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem gerado em nós. Esse avivamento não é nosso, não somos nós que temos que ir no nome desse avivamento. É o teu nome, Jesus. É o teu nome, Senhor. Não é uma banda, não é uma igreja, Pai. Não é um pastor, não é uma placa, não é um ministério, Senhor. É o teu nome, Jesus. Teu nome. Já não cabe mais você levantar nome de ministérios, nome de bandas. Já não cabe mais você levantar nome de profetas. Pai, importante é que nós diminuamos, Senhor. Anula o nosso nome. Que sejamos encontrados em lugares escondidos. Que sejamos requisitados para ambientes onde não há notoriedade, onde o nosso nome não será projetado. Mas ambientes onde sementes proféticas estão sendo geradas em pessoas, Senhor. Para dar força ao teu mover, para dar força ao que o Senhor estará fazendo esses dias, para que teu Espírito se mova e o nome de Jesus ganhe a notoriedade, Senhor. Não é sobre uma denominação, é sobre o reino daquele que é o Rei. É sobre Jesus assentado sobre um trono, é sobre o estabelecimento de uma nova ordem, um novo tempo, Senhor. Não é sobre presidentes e governos humanos, é sobre aquele que tem a coroa sobre a sua cabeça, é sobre o leão da tribo de Judá. Pai, em nome de Jesus, você está gerando algo novo nesses dias, Senhor. Você está colocando dentro de um dos corações e das nossas mentes uma semente profética transgeracional que vai passar da nossa geração, que tocará os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, Senhor. Talvez nós não veremos e nem colheremos os frutos, mas nós semearemos, nós regaremos. Eis-nos aqui, Senhor. Assim como Eli falou: Samuel, volta lá e diz: eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor.
para começar esse processo de restauração. Eis-nos aqui. Que custe toda a nossa vida como custou a vida do teu filho, Pai. Assim como Ele deu a sua vida para que hoje tenhamos o privilégio que nos deixemos gastar por amor do que o Senhor tem para fazer. Quero te abençoar para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, entre nesse ambiente. Eu te abençoo para que uma semente espiritual seja depositada no teu interior. E Deus te faça encontrar com semeadores, com cultivadores dessa última hora. Deus tem homens e mulheres que estão trabalhando como prioridade para o reino dele. Eu te abençoo para que Ele te conecte com essas pessoas. Com pessoas que estão queimando como você queima, que estão ansiando como você anseia, que estão se preparando como você se prepara. Que você encontre com ambientes de preparação, ambientes de formação, ambientes que vão te ajudar a poder desenvolver aquilo que Deus tem te dado. Que o Pai te abençoe com uma semente transgeracional, que ela vai sair de você e vai tocar a próxima e a próxima geração. Que você veja os filhos dos teus filhos usufruindo do fruto daquilo que Deus tem dado para você. Eu abençoo suas gerações daqui em diante. Eu abençoo a tua descendência. Eu abençoo aquilo que Deus vai fazer através de você. Eu abençoo aquilo que Deus vai gerar através da tua vida. Em nome de Jesus. Que Ele nos prepare para participar desse reerguer, desse tapar de brechas do tabernáculo, onde a adoração era contínua. Nos ensine, Senhor, como reerguer esse ambiente, esse altar e essa adoração, aonde importa que o Teu nome seja adorado, em nome de Jesus. Amém.